profundo e tão extenso, que é o assunto da liturgia. A ação mais importante da igreja é a ação litúrgica, sobremaneira a liturgia da Santa Missa. Nós vamos morrer sem saber e ter consciência completa do que é a missa, do que é a liturgia. Os 7 sacramentos da igreja, todos eles têm um rito litúrgico. As bênçãos também, uma bênção de um automóvel, uma bênção litúrgica de uma casa, bênção das sementes, bênção das lavouras. Nós temos um ritual, um livro grande, só de bênçãos. E na liturgia, nós temos sempre a presença da leitura da Bíblia, palavra de Deus, para nos ajudar. Então quero deixar claro para vocês que o mais importante na vida da nossa igreja é a celebração da Eucaristia. Nada é tão grande na igreja quanto a missa. Para a missa deve ocorrer tudo e da missa deve sair tudo para a missão da igreja. Então nós vamos falar nesta noite, voltem um pouquinho, sobre a espiritualidade do advento do Senhor. Nós temos aí exposto. Eu quero falar do advento, por quê? Porque vocês já no mês que vem, já no final do mês que vem, já vão começar a preparar o advento. O que é o tempo do advento? É o tempo litúrgico da preparação para a celebração da vinda do Senhor, o Natal de Cristo. Vamos adiante. Então vamos situar no tempo o ano litúrgico, o ciclo do Natal, o tempo comum e o ciclo da Páscoa. Então a igreja apresenta todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano, desde a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo até o dia de Pentecoste e até a expectativa feliz da esperança e do retorno do Senhor. Vocês lembram naquela oração, depois do Pai Nosso, que a gente reza assim: enquanto vivemos, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O advento é tempo de quê? De voltarmos para Deus, que nos ama e que está bem perto de nós. É tempo de fé nas coisas novas, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça e a solidariedade e a paz. Quando a gente começa as novenas do Natal, nós vamos vivendo essas graças. É tempo de limpeza o advento, arrependimento, de opção por uma vida saudável, em que sobra espaço para a solidariedade, a verdade, a paz e a comunhão. São palavras muito próprias da nossa igreja. O padre Zé Gerson me falava hoje que na forania de Cavalcante, onde está inserida a paróquia de São João da Aliança, os padres fazem mutirão de atendimento de confissão em preparação para o Natal. É isso, padre? É muito importante, porque a quaresma é um tempo forte de purificação, mas o advento também. Na quaresma a gente prepara para a Páscoa, no advento a gente prepara para o nascimento de Cristo. É tempo de construção da esperança e da vida comunitária, que rompe os nossos limites e entendimentos.
Esse tempo precisa fortalecer as inervaduras da igreja, da nossa comunidade. É tempo de alegria, de festejar o amor de Deus por nós. A gente fica emocionado de ver o presépio. Aqui vocês montam o presépio em que lugar da igreja? Aonde vocês montam? Aqui do lado aqui, né? Prepara ali e monta o presépio. O presépio é uma invenção de São Francisco de Assis. E é muito importante para as mães falar de Jesus menino para as crianças visitando o presépio. É importante para a gente rezar também no presépio, cantar a folia de reis no presépio. Tudo isso é muito belo, é muito grandioso para a nossa vida de igreja. E a gente precisa aproveitar esses momentos para a catequese familiar, para o nosso crescimento espiritual em Jesus Cristo, que nasce pobre em Belém. O advento, ele deve ser bem preparado, como a Páscoa. Vocês imaginam uma Semana Santa sem preparar, né, Padre Zé? Uma Semana Santa sem preparar a vigília. É uma bagunça. Também o advento, o Natal de Jesus precisa ser bem preparado para que nós possamos viver bem a liturgia do Natal. Olha aqui, gente, vamos ver. Ciclo do Natal do Senhor. Olha aí, celebramos o mistério da Páscoa de Cristo em suas primeiras manifestações. Tempo do advento, festa do Natal, tempo do Natal. Acho que ficou errado aí, em vez de mistério da Páscoa, mistério do advento de Cristo. Ficou errado, paciência. Então você tem na celebração do advento, o tempo próprio do advento, aí depois vem a festa do Natal, a realização. O advento é preparação, o Natal é realização. E o tempo do Natal, ele prolonga, ele é um prolongamento que vai até o batismo de Jesus. Aí então tira o presépio. Vamos adiante. Origem. Quando que começou a celebração do advento na igreja? Século IV. Dá para ler aí? Século IV. Natalis Solis Invictus. Era a festa pagã em Roma e aumento do sol no Oriente. Então se celebrava uma festa do deus pagão, o deus Sol, o deus Invictus, o sol invicto que nasce. Então havia essa festa pagã em Roma. Nos primeiros dias de janeiro foram ocasiões favoráveis para que as comunidades cristãs começassem a celebrar o nascimento de Cristo. Ainda no século IV, na Gália, na Alemanha e na Espanha, iniciou-se um tempo de preparação chamado Adventus. Quando Jesus ressuscitou, não havia liturgia do Advento. A igreja vai se organizando, lendo a palavra, meditando a vida de Cristo e estabelecendo a celebração dos tempos da liturgia. Aspectos históricos e sentido teológico do advento. São as 4 semanas antecedentes do Natal, tempo de permanente expectativa da vinda, da manifestação de Deus e de seu reino em nossa realidade. Então o tempo do advento abre-nos para o encontro com o Senhor que vem nos acontecimentos da vida. Na celebração, comemoramos o Senhor que veio e damos um passo à frente ao encontro do Senhor que virá glorioso. É bom lembrar que o advento ele tem 2 tempos ali dentro do advento que nós vamos ver aqui. Mais um pouco da história. Manifestação em 2 aspectos: carne, realidade humana, primeira vinda.
Primeira vinda de Jesus, ele vem na carne. Fim dos tempos, parousia, a segunda vinda. O advento também fala da volta de Cristo, que nós estamos esperando. Então, duplo sentido na liturgia da igreja. Advento escatológico, presta atenção, aquela coisa do final dos tempos, do primeiro domingo do advento até o dia 16 de dezembro, a liturgia nos inflama para a vinda de Cristo, a segunda vinda. Então, até o dia 16, a gente está dentro desse aspecto da espera da volta. O advento natalício, do dia 17 ao 24 de dezembro, uma preparação mais imediata para a festa do nascimento de Jesus. Então, o advento, a primeira parte vai até o dia 16, do dia 16 ao dia 24, aí é a preparação imediata do Natal. Vocês podem prestar atenção nisso, na liturgia, que vocês vão ver o sentido. As primeiras semanas ali até o dia 16 é sempre uma tonalidade da espera da segunda volta de Cristo. Do dia 17 ao 24 a gente celebra a primeira vinda. Concluindo, desta forma recordamos no advento a grande verdade que nossa história, com todos os seus dramas, contradições, conquistas e retrocessos, é o lugar da atuação salvífica de Deus, para quem nada é impossível. Deus age no tempo dos homens, age no tempo da igreja. Então vocês vão ver muito nas leituras do profeta Isaías no advento, quando ele fala, aterrar os vales, todos esses vales vão ser aterrados. É uma linguagem do profeta para dizer que tudo vai ficar fácil de ser atravessado. Aplanar as montanhas vão ser rebaixadas para facilitar o caminho. Vai fazer florir o deserto vai fazer flores nascer. Fazer conviver os leões e os cordeiros. Lembra daquela leitura que a gente vê todo ano? Que a criança vai pôr a mão na loca da cobra, que o leãozinho vai brincar com os cordeirinhos, transformar armas de guerra em instrumentos de trabalho e cultivo de vida. O profeta vai dizer, vamos derreter as espadas e fazer relhas de arados. Essa é a palavra que está lá no livro do profeta Isaías. E a palavra de Deus? Os 4 domingos do advento. Vamos ver aqui. Primeiro domingo, vinda final do Senhor, a última vinda de Cristo. No segundo e terceiro domingo, é a vinda cotidiana, Deus visitando a nossa vida, a vida da igreja. O quarto domingo do advento prepara-nos para o nascimento de Cristo e, ao mesmo tempo, apresentando o seu sentido e sua história. A gente vai ter aqueles momentos que vamos ler os relatos do nascimento de Jesus dentro do advento. Continua a palavra de Deus, os evangelhos nos 4 domingos do advento. Por isso que é importante para nós padres saber isso, para ajudar na pregação. Primeiro domingo de advento, vigilância na espera, vamos ler junto? Vigilância na espera do Senhor e atenção aos sinais dos tempos, para não sermos tomados de surpresa. Segundo domingo, vocês. Vocês vão lembrar que sempre João Batista aparece ali no tempo do advento. Olha, o machado já está posto na raiz. Convertei-vos. É tempo de conversão.
É um espírito litúrgico do advento. Quando a gente entra no tempo do advento, é um tempo de preparação do coração para a vinda de Cristo no final dos tempos e para celebrar a primeira vinda, que é o seu Natal. No terceiro, gente, já presentes e o testemunho dado Jesus pelo seu precursor. Olha que bonito. Aqui nesse domingo a gente usa qual a cor? O róseo, que é uma cor de alegria. No terceiro domingo do advento, o róseo. Só falta mais um domingo para a gente chegar no Natal. Lá na Quaresma é no quinto domingo, no quarto domingo melhor, que a gente usa o róseo. Olha, a Páscoa já está chegando. Essa alegria. No advento a gente canta o aleluia, mas não deve ter tantos enfeites na igreja para dar o sentido da penitência. Na Quaresma não se canta o aleluia. Na Quaresma não deveria nem ter instrumento na igreja. A liturgia diz: pode ter um instrumento baixinho para dar o tom do canto, mas é a penitência até no canto. Bonito isso, né? A preparação da igreja. Quarto domingo, gente. Comunidade que crê, espera o reino acontecer. Aí você vai escutar o profeta Isaías: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. É o anúncio do nascimento do Messias. Que coisa impressionante é a nossa liturgia, como é bonita a nossa liturgia, como ajuda a gente a rezar. Continuando ainda sobre a palavra de Deus, as leituras nas 4 semanas do Evangelho. Primeira parte. Naquela primeira parte, até o dia 16, os sinais e as características do reino e as condições para nele entrar. Nós estamos falando desse Cristo que virá. Já veio uma vez e vai voltar a segunda vez. A segunda parte, há uma preparação direta ao Natal, do dia 17 ao dia 24, com os textos do Segundo Testamento e do Evangelho, narrando as diversas anunciações e atuações das promessas em Cristo, evidenciando assim a relação entre os dois testamentos. O Antigo prepara a vinda do Messias. O Novo Testamento é o relato da chegada do Messias, o nosso único Salvador, Jesus Cristo, Senhor. E o Natal deve ser preparado com muita alegria, com uma liturgia do advento bonita. A gente vai falar ainda da coroa do advento, que é muito importante. Vamos adiante. Aqui tem 2 chinelos velhos. A dimensão espiritual do advento. Nossos condutores espirituais. Modelo dos pobres que esperam e confiam nas promessas de Deus. Quais são os pobres que aparecem no tempo do advento? Vamos falar? Isaías, João Batista, Maria e José. São 4 personagens que aparecem aí com grande distinção. E lembra embaixo, todos foram engravidados pela promessa. Nossa Senhora recebeu a promessa foi anunciada a José. São João Batista anunciou esta promessa fortemente, né? O profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer, parece que ele estava vendo o presépio, parece que ele estava vendo Nossa Senhora. Eis que uma virgem vos dará a luz, e ele será chamado Emanuel. Bonito.
A liturgia do Advento é linda. Vocês esse ano procurem viver mais profundamente. Eu vou deixar aí esse material, depois vocês podem ver, pode pesquisar também na internet sobre o Advento, e a gente vai aprendendo a beber esta água viva da liturgia da nossa igreja. Mergulhar na fonte do essencial. O que é preciso fazer no Advento? Redescobrir em nós uma atitude humilde, espera, de fé comprometida com a força escondida da vida. Nós estamos aí para ver aprovado o aborto, uma coisa triste, que continuamente está para nascer na certeza de um novo parto da salvação de Deus em nosso tempo, tão marcado por decepções, desesperanças e incertezas. Aguardar a chegada do Senhor, aguçando nossa sensibilidade para receber os inúmeros sinais que revelam a transparência de Deus em nossa realidade, ainda tão desumana, corrompida, violenta e sofrida. Então esses sinais evidentes de distanciamento do projeto de vida para o qual fomos criados. O pecado separa-nos do projeto de Deus. O mundo pecador vai celebrar o Natal como? Comilança, bebedeira, Papai Noel, essa besteira, essa ilusão do Papai Noel, que vocês têm que tirar isso da cabeça das crianças, de vocês, que isso é só invenção para consumo, bobagem, não tem nada a ver. Nós precisamos tomar consciência que o Natal foi roubado pelo comércio, roubado pelo mundo pagão da igreja. Então o católico está aqui celebrando o Natal, mas está lá com ceia de cachaçada, de perda de tempo. Você pode fazer a ceia familiar, mas não uma coisa de pecado. Gente que faz a ceia, mas não vem na missa da noite. Não, isso não é Natal. O católico verdadeiro celebra o Natal de verdade. É como a Semana Santa. A Semana Santa eu vou para o lago. Mas meu Deus do céu, que católico que você é. A Semana Santa eu vou viajar. Misericórdia. Não, Semana Santa você fica na paróquia, participa, é um retiro. Semana Santa todinha rezando. Mergulhar-se na fonte do essencial. Vocês, abrir-nos à contemplação do mistério da encarnação. Só os homens inacabados, com sonhos de ser sempre mais grávidos da utopia do reino. Mulheres, estamos acordados, vigilantes. Homens, todos nós intensificar nosso desejo de felicidade plena, de realizações puras. A felicidade plena só no céu. Só no céu. Mas já aqui na terra, gente, já estou quase terminando. Já aqui na terra, nós devemos fazer os sinais do céu acontecer. Quando a gente faz as coisas boas, quando o amor é derramado, o céu está acontecendo. Quando a liturgia é bem celebrada, bem preparada, os cantos, as leituras, os ministros da comunhão, tudo arrumadinho, o padre bonito com seus paramentos, tudo é maravilhoso e evidencia já o sinal da liturgia eterna, a liturgia que o Apocalipse fala para nós, a liturgia da igreja do céu. Ainda mergulhando, testemunhar a esperança, superando todo pessimismo. O Brasil está cheio de pessimismo.
É muito sofrimento, mas nós não podemos esquecer que Deus põe para baixo tudo que não presta no mundo. Às vezes a gente sofre com as coisas do mundo, mas chega a hora que Deus coloca a sua mão. Acumular desejos para apressar a vinda do reino, engajar solidariamente na luta pela defesa da vida, é o que nós estamos fazendo contra o aborto, pela transformação do mundo. Reginaldo, eu acho que aquela coisa que eu gravei não ficou boa, do aborto. Vou gravar outra amanhã. Você já postou? Você tira, né? Para tudo tem jeito. Aí amanhã nós gravamos cedo, porque me veio umas outras inspirações. Tempo de profecia. A religião do mercado faz das festas na salina, aquilo que eu já falei, o grande sacramento do lucro. Você vai no shopping, meu Deus, os comércios, é muita coisa. Somos convidados a proclamar no meio disso profeticamente que o Senhor está chegando como libertador e seus sinais se manifestam diariamente na luta dos pobres e de todos os que com eles se fazem solidários. Melhorias. Nós precisamos de paz universal, dignidade humana, o respeito à pessoa humana, desde a concepção até o seu declínio. Os ritos. Quantos trem que ainda falta aí ainda? Seis. Dá para ir até o fim? Não, aí tem dois aí que não, só conta 4. Tem uns aí que é só propaganda de livro. Alguns símbolos e gestos e ações simbólicas rituais expressam mais intensamente a verdade dessa espera em nossas celebrações. Qual que é o símbolo principal de tudo na liturgia, gente? A Eucaristia, o sacramento da espera até que Ele venha. Nós precisamos da Eucaristia, desse pão que alimenta a nossa caminhada nesse mundo até a volta de Cristo. A palavra o Verbo é tempo especial de escuta, de atenção, de gravidez da palavra. Escutar a Bíblia. Nós temos que ler mais a palavra de Deus. Leia a Sagrada Escritura, leia as leituras do dia. A comunidade, a paróquia, reunida para a oração, para a escuta e para a ação de graças, é sinal sacramental da espera e da chegada do Senhor. Todas as comunidades precisam valorizar os ritos, principalmente a matriz, porque não dá para celebrar a vigília do Natal em todas as comunidades, que são muitas na paróquia. Não dá, mas a matriz precisa celebrar, né? Elementos rituais. Cantar o advento. Os cantos e as músicas têm um papel importante. Aqui é para vocês, cantores, evocando os temas bíblicos aprofundados, as experiências vividas, os sentimentos de espera, de expectativa está errado ali, para a vinda do reino. No advento você canta canto do advento. Como é que você vai cantar lá no advento Vitória, tu reinarás? Não dá. A gente canta Vitória, tu reinarás quando? Na sexta-feira da paixão, quando a gente faz a adoração da cruz. Você canta Vitória, tu reinarás. Não dá para cantar aqui no advento, Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Não dá. Isso é um canto para a gente cantar no domingo de Páscoa. Bonito. Aqui no advento é aquele canto sobre o orvalho, sobre a vinda de Cristo. É o canto de conversão. É um canto
que é bonito, ele é bíblico. Os cantos do advento precisam serem bíblicos. Qual que é a cor? Roxo e o róseo, como nós já falamos, né, no terceiro domingo. Essas são as cores. Gente, uma coisa que vocês acham que deve o altar ser revestido com as cores litúrgicas? Vermelho, roxo, róseo, verde, branco? Não. O altar pode ficar sempre revestido de branco. Aqui vocês têm o verde, pode se colocar, mas não há necessidade. O altar deve estar revestido sempre de branco, para facilitar para vocês, os ministros da comunhão que arrumam, né? Mas não tem problema, vocês querem colocar, não tem problema, mas não há necessidade. Isso é a coisa que aqui no Brasil o pessoal vai inventando. É igual as respostas na oração eucarística, tanta resposta que tem, é só no Brasil que existe isso. O Brasil é a terra da jaboticaba. Aqui tem coisas que só existem aqui, como a jaboticaba. Só existe jabuticaba no Brasil. Vamos adiante. A coroa. Vamos aqui a coroa. Vocês têm a coroa, padre? Aonde que coloca ela na igreja? Perto do ambão. Perto da palavra. O círio pascal, a coroa perto da palavra. Aqui, ó. Precisa as velas serem coloridas? Não há necessidade de serem coloridas. Não há necessidade das velas serem coloridas. Tem gente que coloca. É mosquito demais nesse Goiás. Esses mosquitos não dormem. Eu banei a missa toda. Quando o povo está assistindo vocês ali, vê vocês banando as mãos. Mas é assim mesmo. Então, a coroa do advento feita de ramos verdes, principalmente cipreste, com as 4 velas que progressivamente se acendem, com um rito apropriado. No início da celebração, retoma o costume judaico de celebrar a vinda da luz à humanidade, dispersa pelos 4 pontos cardeais. Expressa nossa retidão e abertura ao que vem e quer nos encontrar acordados e com nossas lâmpadas vigilantes. Às vezes o padre está cansado e esquece, começa a missa, oh meu Deus, você tem a vela, alguém pode entrar com a vela. Tem os cantos para a vela do advento. Tem uns que é feio, outros são mais bonitos. Os cantos da vela, tem que procurar. Você vai acendendo. A novena do Natal, vocês fazem aqui novena do Natal? Novena do Natal é muito boa. Agora tem que comprar um material que presta. Vocês compraram o material de Teologia da Libertação, comunismo, presta, né? A novena do Natal fica mandando o povo invadir terra, arrebentar a cerca de arame. Não, isso aí não é conosco. A novena do Natal deve ajudar a conversão. A conversão. Não essas coisas contra a lei. Deve ajudar a abrir o coração para o pobre, porque a igreja não precisa de teologia da libertação, que é comunismo. Não precisa de discurso esquerdista para dizer o que nós temos que fazer com os pobres. A igreja sempre trabalhou com os pobres a partir da Bíblia, mas não é da Bíblia tomada pela ideologia. Eu tenho propriedade para falar nisso, que eu fui formado nessas besteiras ideológicas. Eu tenho tanta coisa na minha vida, se eu contar para vocês, vocês vão chorar de tanto rir das besteiras de teologia da libertação, essas coisas mais. Isso é uma coisa que não enche igreja, esvazia a igreja. Não adianta. Não adianta você querer fazer militantes dentro da igreja. Some tudo o povo. Vai tudo para a igreja dos crentes.
O povo vem na igreja para rezar, para aprender a caridade de Cristo, aprender a justiça de Cristo, ajudar os pobres. No Natal nós temos que fazer algum gesto de ajudar os pobres, não só das cestas, mas você pode, às vezes tem uma pessoinha nossa aqui, pobrezinha da igreja, está com o barraco caindo, você junta lá, faz um mutirão durante o tempo do advento, um dá a telha, outro dá a madeira, outro dá um cimento, outros vão lá ajudar como pedreiros, como serventes. Como isso é bonito! Isso é atividade nossa, católica. É isso que nós temos que fazer, ajudar os pobres. Então a novena do Natal é muito importante. Vamos adiante. Elementos rituais: montagem do presépio, colocar os sentidos para acompanhar a chegada e a realização das promessas de Deus. Aqui vocês montam o presépio quando? Eu acho que deve montar na semana que precede, já no domingo, primeiro domingo do advento, já deve inaugurar o presépio. Sem o menino Jesus, é claro, sem os reis. Você vai colocando. No Natal você coloca o menino Jesus, na Epifania você coloca os reis. Mas a gente coloca tudo, né? Às vezes a gente coloca tudo para ficar com... No menino Jesus você coloca no dia 24. É bonito, né? Ser na hora do glória, não é isso? Vocês fazem na hora do glória? A gente canta o glória e toca o sino e aquela alegria, Jesus nasceu, coloca Jesus no presépio. Depois termina a missa, a gente canta a folia de reis no presépio. É uma maravilha. Natal é uma alegria sem fim, né? Os textos eucológicos. O que é os textos eucológicos? São as orações do missal. Você não marca o missal para a missa? O prefácio da oração eucarística, os oremos, são chamadas orações eucológicas. Não é ecológica, não, eucológicas, que fala dessa comunicação nossa com Deus, com a palavra de Deus. Orações, prefácios, bênçãos. No final da missa do Natal tem a bênção própria, tem o memento próprio do Natal na oração eucarística, constituída pela aclamação: vem Senhor Jesus. Torna-se grande súplica o forte clamor das comunidades em preces, refrões e antífonas. As celebrações penitenciais e reconciliação durante o advento, inclusive a confissão, possibilitam às comunidades um caminho de conversão e retomada do projeto de Jesus. Vamos adiante. Isso aqui é importante. As chamadas antífonas do Ó. As antífonas do Ó, elas estão no breviário, na oração das vésperas, mas elas vêm também dentro da liturgia do tempo do advento. Vamos lá. Ó sapiência, ó sabedoria, ó Adonai, ó raiz de Jessé, ó chave de Davi, ele tem latim, ó origem de tudo, ó rei dos povos, ó Emanuel. Então, se vocês observar, Erocrás é o que dá Sarcore, Erocrás, chegarei amanhã. Essas antífonas foi muito bem pensadas e elaboradas no século VI pelo Papa Gregório Magno. É as antífonas do Ó. Depois vocês entram na internet e baixa as explicações profundas das antífonas do Ó, que às vezes as pessoas nem sabem que existe isso. Mas a igreja, gente, a nossa igreja é antiga, a gente reza coisa lá do começo. As antífonas do Ó é lá do século VI, Papa Gregório Magno, grande liturgista. Lembra daquele canto que a gente canta no sábado, aleluia? Exulte os anjos triunfantes, mensageiros de Deus estão cantando. Lembra? Século III. Século III. Ó cera de abelha virgem. Lembra o que a gente canta?
a cera da abelha virgem, porque o círio pascal antigamente era feito só com cera de abelha. Hoje, que aumentou muito, nós não temos abelha para fazer tanta cera. Mas tem umas empresas agora que colocam um pouco de cera misturado na parafina para dar o... Mas por que canta esse negócio de cera e de abelha? Para que isso na igreja, gente? Porque a colmeia das abelhas é uma imagem da igreja. A imagem da igreja, onde todo mundo trabalha para manter a colmeia. Bonito isso. Por isso que o círio pascal é feito da cera virgem de abelha, para dar esse sentido da igreja. O círio pascal, com aquele fogo grande, lembrando o ressuscitado, ele lembra também a igreja de Deus que anda na luz, que é uma colmeia, onde todo mundo ajuda a trabalhar. Vamos ver se tem mais. Eu acho que agora acabou. Graças a Deus, acabou. Isso aí é a indicação de livros de liturgia. 5 minutos para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, tem um microfone, outro ou não tem? Se tivesse outro microfone, facilitaria. Prestou essa conversa? Sim. Vocês vão preparar melhor o Natal esse ano? Sim. Ótimo. Preparar bem o presépio. Preparar bem os cantos. Quem que canta? Aqui tem um casal lá da capela. Quem mais que é cantor aqui na igreja? Pronto, tem muita gente que canta, né? Preparar bem os cantos do advento. Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão e leva o microfone. Leva lá para ela. Não, tem que perguntar para os outros escutar. Isso. Eu queria saber da Daici, deixa eu virar aqui, né? Nas capelas, a coroa do advento tem que ser feita também? Ou olha, só na paróquia? se tem missa toda semana na capela, sim. Se não, não há necessidade. Porque às vezes nas capelas o povo reúne só uma vez por mês para missa. Às vezes o povo nas capelas, mesmo com o Santíssimo Sacramento, é um desafio. Não reúne aos domingos, às vezes reúne 2, 3 pessoas. Certinho, é isso mesmo. Ok. Pega lá, deixa lá. E no caso, quando tem a celebração da palavra todo domingo? Se tem a celebração da palavra todo domingo, vocês podem fazer a coroa do advento, sem problema. E quem está presidindo, acolhe com o canto do advento. Se tem um movimento toda semana, tem a celebração da palavra, uma vez por mês a missa, pode fazer a coroa do advento, sim. Mais alguma dúvida? Terminou. Acho que vocês já sabem tudo dessas coisas. Eu fico aqui chovendo no molhado. Posso fazer pergunta da liturgia fora Pode. essa questão do advento? Pode fazer. A gente hoje vê assim essa, vamos falar mudança, né? Na questão da liturgia, do que a gente estava acostumado a viver, né? Muitas vezes na missa, e que a gente sabe que não é certo, né? E no caso, não poderia igual acontecer uma catequese realmente para todos os fiéis, a forma de comportar realmente, né? Durante a missa, as coisas, porque algumas pessoas a gente vai atrás, busca ver o missal, né? Mas assim, eu vejo a necessidade assim de uma catequese nesse sentido. Como é que poderia ser feito isso? Ô minha filha, reza, vê se você descobre como é que pode fazer. Nós temos um desafio enorme. A ignorância religiosa é muito grande. E a ignorância litúrgica, a ignorância espiritual é muito grande.
Então nós temos que ir aprendendo. Nós vivemos um momento de muito vazio na igreja, de muita improvisação, de muita coisa mal preparada na igreja. Eu concordo plenamente com a senhora. Então nós precisamos de uma catequese litúrgica. O povo precisa aprender a liturgia. Grande parte do nosso povo que vem à missa nem sabe o que é a missa, porque nós temos uma catequese que é fraca. Nós tivemos uma reunião agora dos padres lá em São Domingos. O que nós fomos estudar? O RICA, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, porque na diocese nós temos padre que batiza adulto com ritual de criança. Nós temos batismo de criança misturado com adulto. Tudo errado. Os adultos devem ser preparados para ser batizado na vigília de Páscoa ou no domingo da ressurreição. Porque, deixa eu explicar, a quaresma é um tempo batismal. Se vocês prestarem atenção nas orações eucológicas, nos oremos da quaresma, são todas dirigidas aos que vão nascer na Páscoa e aos que vão renovar o batismo, porque a quaresma é nossa, dos batizados e dos que vão ser batizados. Então os adultos que vão ser batizados na vigília ou no domingo de Páscoa deve fazer os escrutínios nos 5 domingos da quaresma na missa. Tem o dia que ele escolhe o nome, o padre faz o escrutínio sobre o nome. O outro dia lá recebe o Pai Nosso, ele reza o Pai Nosso. Outro dia ele recebe o creio, reza o creio. Outro dia ele vai receber os exorcismos, porque está saindo do mundo para ser batizado, tem que sair das influências do demônio. E por fim ele vai ser ungido no peito com óleo. Na Páscoa ele vai ser batizado, crismado e fazer a primeira comunhão. Adulto não deve fazer só o batismo ou só a primeira comunhão sem a crisma. Você vai batizar um pagão, precisa já dar a ele a crisma e o batismo, o sacramento da iniciação cristã dos adultos. Na diocese, os padres todos têm autorização para batizar e crismar o adulto na vigília de Páscoa. Na catedral mesmo, nossa, não tinha costume do batismo na vigília. Aí, na primeira vez, lá no segundo ano, quando eu vi que não tinha, batizamos uma criança na vigília, que é uma coisa assim meio sem sentido. Agora a gente já batiza os adultos. E o ano que vem eu já marquei na agenda, na missa das 7 na catedral, a gente vai fazer os escrutínios dos adultos. Se tem 10 adultos, é muito para batizar na vigília, então batiza 3, batiza 4, no domingo batiza os outros. É assim que deve fazer. E o catecúmeno que vem para o escrutínio, ele pode ser dispensado depois das preces, porque ele não é batizado, ele é pagão, ele não precisa participar da missa. Ele é pagão, pode despedir. Ele vai participar da missa na vigília de Páscoa. Isso é o simbolismo da igreja primitiva, a igreja inicial. São coisas da liturgia que a gente vai aprendendo. A gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo da liturgia. Tem que ler muito para aprender a liturgia. A liturgia é uma ciência espiritual. Depois da Páscoa, depois da vigília, as orações eucológicas vão ser todas para os que renasceram na Páscoa. Na quaresma, para os que vão renascer e vão renovar. Que nós renovamos a promessa do nosso batismo, que dia? Na Páscoa, na vigília. E o padre benzendo, a gente cantando: banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram,
somos nascidos de novo. O povo do caminho catecumenal, depois de 30 anos de catequese, eles recebem a túnica da Páscoa, na vigília de Páscoa. Entra para a vigília todos de branco, e durante 50 dias vão à missa todos os dias com aquela roupa branca. Depois aguarda para ser enterrada com ela, porque a gente deveria ser sepultado com a veste do nosso batismo de adulto, né? Nós batizamos as crianças. Os catecumenatos, eles fazem um trabalho para os adultos batizados. É a nossa igreja, é a riqueza. Então você tem razão, a gente tem um longo caminho pela catequese. Grande parte dos nossos catequistas não sabe liturgia. É perigoso você fazer uma catequese sem ligação com a liturgia. Você falar do batismo sem falar do rito. Você falar da Eucaristia sem falar do rito. Todos os sacramentos têm um rito. As crismas que a gente faz na diocese, quase todas elas, os catequistas não ensinam o rito. Você recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Eu me fico olhando para você assim. Diga amém, amém. A paz esteja contigo. Ele fica, responde, contigo também. Nem isso os catequistas ensinam. Aqui mesmo já teve crisma que não foi ensinado. Aqui. No outro já ensinaram. Tem que ensinar. Fazer o retiro, vamos ensinar. O que vai acontecer? Leia o rito. Ah, mas não tem um rito. Pega na internet. Portugal tem todos os ritos. Tem o rito. O catequista lê o rito. Aquelas orações bonitas que o bispo faz antes de crismar. E a oração da crisma, invocando o Espírito Santo. Toda vez que invocar o Espírito Santo na liturgia do sacramento, chama-se epíclese. Na missa tem 2 epícleses. Na hora que o padre coloca as mãos sobre o cálice com vinho e as hóstias, é um epíclesis. E depois, lá no meio das orações, o padre faz também uma outra oração, invocando o Espírito Santo sobre a igreja. Na missa, reza pelas 3 igrejas. A igreja do purgatório, sofrente, a igreja da terra, militante, e a igreja do céu, os santos e os anjos, Nossa Senhora. São 3 igrejas, 3 estágios da igreja. Não é 3 igrejas, 3 estágios. E está em comunhão. Quando você está rezando a missa aqui, está cheio de anjo aqui. Quando você reza a missa é só aquela de Cristo. Nós fazemos a memória, atualizamos a memória da missa de Cristo. É poderoso a missa, ninguém dá conta de entender nesse mundo, não. Quando você entra para a missa, acabou o tempo. Você está no tempo de Deus. A missa traz o Kairos, traz a eternidade para a terra. A missa é isso. Mas a gente é difícil de entender, porque é muita coisa bonita, e o demônio não deixa as coisas bonitas entrar no nosso coração. Mas a última pergunta, porque já falei demais. Tem mais alguma pergunta? Tem algum comentário? Ao comentário da missa? Reginaldo está falando do comentário. Só existe o comentário inicial, se quiser fazer. Você pode ter um sininho ali. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Não sei nem de comentário, se quiser. Antigamente, vocês lembram que comentava a ofertória, a comunhão. Comentava tudo, até o santo. Aí agora a gente está aprendendo, a igreja no Brasil, a CNBB vai ensinando, e a gente vai aprendendo também com os documentos da igreja. O comentário, não há necessidade de ter, mas você pode fazer um comentário pequeno, que introduz. Hoje mesmo eu escutei o comentário estava bonito, o comentário do livrinho, né?
falando do perdão. Quem escutar o comentário, entende. Faça uma pesquisa na missa de domingo, se alguém lembra do comentário inicial. Não, mas faz outro, perguntando o que o padre falou. Atrás da igreja, na missa, no domingo, é um tanto de gente zapeando, viciados. Os viciados no zap sentam no fundo da igreja, durante a missa zapeando. Sabe como é que eu vejo, à noite, o relâmpago que dá o celular no rosto do povo? Você fica prestando, você vê os relâmpagos da luz do celular no rosto. Então o comentário, só no início, pequeno. É bom sempre ter um sininho pendurado, que vai começar a missa, o padre, bate o sino, começa. O sino comunica. Onde ler as intenções? Antes da missa. Antes da missa pode ler as intenções, antes do comentário, lê-se as intenções, tranquilamente. Se for demais, paciência, não leia. 3 folhas de intenções. Você vai gastar mais tempo para ler as intenções que a homilia do padre. Então não precisa. Pode os cantores ensaiar cânticos na igreja? Pode. Antes da missa, 20 minutos antes da missa, 15 minutos, nós temos um canto lindérrimo que vai ser cantado. Agora é um canto novo, muito bonito, ninguém sabe. Aí os cantores, gente, nós vamos aprender um canto, vamos em oração aqui aprender o canto, sem aquela batuqueira, né? Graças a Deus que não tem mais bateria, isso é uma bênção de Deus, porque o canto do povo deve ser mais alto do que o violão, do que o teclado. Os instrumentos é para ajudar, mas Deus não escuta o instrumento é morto. Deus escuta a voz que sai da boca. Não é o violão que fala com Deus. O violão é para ajudar, mas quem fala com Deus é a boca. Tanto que nas igrejas ortodoxas não tem instrumento, só canta o canto vocal. Então pode-se fazer um ensaio ali de 5, 7, 10 minutos antes da missa, suave, sem muita gritaria. Quando alguém vem cantar o salmo, canto todos, pode falar? Não. Precisa levantar a mão para o povo cantar? Não. Quando se canta o refrão, deve-se cantar o salmo. Quando não se canta o salmo, se reza o refrão. Nunca se canta o refrão, depois reza o salmo. Está certo ou está errado? Está certo. É isso mesmo. Eu sou cantor de cantos na igreja. Então todo animador de igreja deve ter um repertório de cantos litúrgicos. O canto do santo tem que ser o que está escrito no missal. O canto do glória, hoje eles cantaram o glória certinho. O glória tem que ser o que está no missal. É difícil fazer canto do glória. Pode cantar durante a quaresma os mesmos cantos todo domingo? O que vocês acham? Pode. Na missa antiga, o ato penitencial, o glória, o creio, o sanctus, é sempre o mesmo. Pode cantar. Nós aprendemos um canto para o tempo comum. Vamos cantar durante 8 domingos, o mesmo canto de entrada. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja aqui está para o encontro com Deus. Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Vocês.
Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Esse canto é litúrgico. É litúrgico esse canto? Profundamente litúrgico. Serve para aquilo que ora na missa. Entrada. Foi escrito quando? 1950. Kyrie eleison. Vocês. Christe eleison. Kyrie eleison. Nesses dias nós estamos cantando, vocês já prestaram atenção? Por que a gente canta? Porque quando reza o confiter, confesso a Deus Todo-Poderoso, bate a mão no peito, aí o padre dá a absolvição, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, tal. Aí você canta, o Senhor tem de piedade de nós, o Cristo tem de piedade de nós, o Senhor tem de piedade de nós. Nós cantamos em que língua? Não, senhores, em grego. Em grego. É o canto, um dos cantos mais antigos da igreja. Lá da igreja grega, do início do cristianismo. Antiquíssimo. Está aí. Tão sublime sacramento, venemos neste altar, et antiquam documentum novo cetat ritui. Esse canto é litúrgico? Pode cantar na missa? Não. Ele é da liturgia da bênção do Santíssimo. Foi composto quando? Século XIII. Esse canto tem mais de 700 anos. Foi composto por Santo Tomás de Aquino. E aquilo que vocês rezam, alma de Cristo, santificai-me. Quem compôs esse canto, essa reza? Em que ano? Século XVI, Santo Inácio de Loyola. Veja como na igreja é bonita, né? As coisas antigas sempre novas. Muito bonito. Então os cantos na liturgia não precisa ser gritado, suave, como vocês estão cantando. Está de parabéns. Eu acho que certamente a equipe diocesana de liturgia deve ter andado por aqui nesses últimos 2 anos. Padosias, a equipe dele aí, porque a diocese está melhorando as missas. Tinha missa que a gente saía angustiado, cansado. Bateria, aqueles cantos da carismática, que não tem nada a ver com liturgia. Canto da renovação carismática é para o grupo de oração, não é para cá. Os cantos litúrgicos, quase totalmente, quase todos eles, são comunitários. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor. O Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti, Senhor, da minha vida Ele é o Senhor, do meu futuro Ele é o Senhor, do meu passado Ele... É um canto litúrgico? Não. Aonde canta esse canto? Numa adoração, no grupo de oração, porque ele é um canto eu e Cristo, do meu futuro. Veja, os cantos da liturgia, quase todos, na sua totalidade, são no plural. Com a igreja, subiremos, não é subirei. Ó Pai, somos nós o povo eleito de entrada. Somos nós, não é só eu.
canto litúrgico é comunitário, é a comunidade que está cantando. E o canto litúrgico não é um canto de propriedade dos cantores. Os cantores é para ajudar a comunidade a cantar. E todo mundo tem que abrir a boca e cantar. Cantar os louvores. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a mesa colocamos. Colocamos, não é eu coloco, não. Colocamos. Isso é um canto de ofertório perfeito, de 1967, 68, 69, por aí. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, na oferta que será, depois na certa o teu próprio ser. Não é bonito esse canto? Esse vai ser cantado no ofertório da missa da minha morte. Já está no testamento. É o canto que a minha mãe cantava na igreja. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Isso é um belíssimo canto de comunhão pascal de Dom Alberto Navarro e Valdeci Farias, todos mortos. Comunitário, nós. Esse é o canto de comunhão da minha missa de morte. Lindo canto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ide em paz, tenham todos uma boa noite, desculpa a delonga. Amém. Pazé, você quer falar? Porque o Pazé, com essa cirurgia, a gente nunca lembra de dar a palavra para ele. Tá bom, gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e os que nos assistem.